Cara, o Emerson Royal foi confirmado como novo reforço do Flamengo e a mídia tá falando sobre isso. Vamos dar uma olhada. Uma manhã interessante e animadora para o torcedor do Flamengo, meu parceiro. Chegou o pacotão de reforços. Primeiro, encaminhado a chegada do lateral direito Emerson Royal. Depois, a situação envolvendo um dos melhores jogadores, inclusive eleito, o melhor jogador de La Liga pelo Atlético de Madrid na temporada passada. E a possibilidade do fim da novela Carrascal. Eu sou o Brown e você me segue Ter Futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Primeiro de tudo, o Flamengo só estava querendo liberar o Wesley para Roma e agora parece que vai acontecer, encaminhando a contratação de um substituto à altura e imediatamente. E esse nome é Emerson Royal. O brasileiro, que já estava praticamente sacramentado para reforçar o Besiktas da Turquia, balançou, né, e tendeu a recuar e fechar com o Flamengo. Cara, e foi uma boa investida do Flamengo, porque é um lateral que já passou, é um lateral rodado na Europa. Ele passou por Tottenham, por Barcelona, tava no Milan, então jogou muito bem no Betis. Pouca gente fala, mas no Betis ele se destacou muito. E eu acho que é um lateral interessante pro Flamengo. Eu acho que pro nível do futebol brasileiro, ele tem tudo pra dar certo. O cara chegou até na seleção brasileira. Então eu vejo muita gente falando mal do Emerson Royal, mas eu não acho ele um lateral ruim, não. Eu acho um lateral que consegue jogar muito bem aqui no Campeonato Brasileiro. No primeiro momento, ele ia, né, por empréstimo do Milan com opção de compra, né, para o Besiktas de 10 milhões de euros. Mas o Flamengo parece que vai contratá-lo em definitivo por 9 milhões de euros. E aí depois começaram as informações ali em alguns portais, alguns jornalistas independentes da Espanha, e agora está sendo confirmado aqui no Brasil. O Flamengo tem negociações muito avançadas para a contratação do ala, né, atacante, ele é ponta, ala, lateral, enfim. Atua por toda a faixa ali do lado esquerdo, Samuel Lino. O brasileiro pode ter um contrato de 5 anos com o Flamengo também, e ser adquirido por 25 milhões de euros. Depois de um período atuando em alto nível, né, no futebol europeu, jogou muito bem, né, 2 Champions League seguidas com a camisa do Atlético. Agora ele pode estar sendo contratado, né, para o Flamengo por ser muito polivalente. Pode atuar como ala, pode atuar como ponta e até fazer a lateral esquerda. O contrato anual dele seria de 5 milhões de euros. E tem a situação também do Carrascal, né, que estava defendendo. Cara, falando um pouco sobre o Samuel Lino, ele tem 25 anos, jogava no Atlético de Madrid, estava emprestado, claro, acho que, se eu não me engano, pro Valência, mas de qualquer forma, é um jogador que vem no auge dele na carreira, ele tem 25 anos, é um moleque ainda pro futebol, e ele vem pro Flamengo, é uma investida muito boa do Flamengo. Eu acho que, dentre todas essas que fez, eu acho melhor até que a do Saul. Realmente o Samuel Lino chegaria para ser titular aqui e jogar muito bem. Eu acredito que ele deitaria aqui no futebol brasileiro. Dependendo, né? O que o Flamengo tá fazendo com o Wesley, pô, quero trazer um jogador antes de liberar, o Dinamo Moscou da Rússia tá fazendo, né? Quer trazer um volante antes de liberar o Carrascal. E é o que tá acontecendo. O Carrascal deve ir pro Flamengo por 12 milhões de euros. Portanto, o Flamengo tá investindo forte, pesado por agora. Se você somar aí, cara, dá mais de 45 milhões de euros o que o Flamengo tá gastando na possibilidade de trazer Samuel Lino, Emerson Royal e Carrascal. Se a gente vem noticiando aí crises, vazamentos de informações, desentendimentos, rusgas no Flamengo, essa é uma manhã que a gente noticia coisas mais animadoras pro torcedor rubro-negro. E sobre o Carrascal também, eu não sei muito bem como é esse jogador, mas pelo que dizem é um ótimo jogador, mas eu não sei se ele chega para ser titular. Para mim seria um jogador para compor elenco, mas de qualquer forma, pelo jeito que eu vi o pessoal falando sobre ele, eu acho que também seria um ótimo jogador pro Flamengo. Cara, sobre o Royal, só rapidinho, eu acho que a galera tá exagerando um pouco também. Cara, é um hate, assim, tô bem assustado. Vai trazer um idiota, cara. Pô, eu concordo que o currículo do Emerson é melhor do que o desempenho dele nesses lugares. Eu concordo com isso. Sim. Pô, caralho, o cara de Tottenham, Milan, seleção brasileira, tu fala, caralho. E realmente ele não rendeu tanto nesses lugares. Mas, porra, mano, assim, tem 2 paradas. Uma é, pô, moleque, é um erro de planejamento impressionante o Flamengo acabar com o Emerson Royal. Por que eu tô falando isso? Não é pelo nome. O Flamengo sabe que vai vender o Wesley desde o início do ano. O cara estava praticamente fechado com o Besiktas. O Flamengo teve que atropelar ali, o caralho, não sei o quê. Beleza, vai levar. Mas, irmão, se o Flamengo sabe que precisa de um lateral direito e acha que o Emerson Royal é um nome bom, por que esse cara não está fechado há mais tempo e já não está aqui jogando, mano? É isso que me fode, mano. Isso eu não consigo entender. Sim. E outra, eu também acho que ele, pro nível do Tottenham, deixou a desejar, pro nível do Milan, deixou a desejar, pro nível da seleção brasileira, deixou a desejar. Eu acho que o padrão do futebol brasileiro é outro. Eu também acho, assim, eu acho que no futebol brasileiro ele tende a deitar e jogar muito bem, que é um lateral forte e rápido.
Ele é eu acho ele ainda um pouco melhor que o Wesley. O Wesley que no começo foi muito criticado pela torcida do Flamengo, mas ele evoluiu muito. E eu acho que talvez o Emerson Royal tenha que se adaptar um pouco, mas depois que ele ficar adaptado aqui ao futebol brasileiro, ele com certeza tende a deitar, a jogar muito bem, realmente. Então, eu acho que foi uma ótima contratação do Flamengo e o Flamengo demorou para investir nele, mas assim, também não era uma contratação fácil. E lateral direito, pô, tava ele e o Vinícius Tobias, se eu não me engano, mas eu acho que o Vinícius Tobias ficou como plano B, e como ele veio o Emerson Royal, então eles não vão mais investir em lateral direito. Bem distante, principalmente em termos de lateral direito. É um futebol que o Samuel Xavier é um dos melhores, que o Wesley, porra, é o melhor, se destaca, e não tem mais outro, mano. Então assim, mano, eu acho que ele vai ser um dos 5 titulares, mais ou menos no mesmo nível ali, dos melhores do Brasil, pô. É isso que eu acho que ele vai ser. Emerson Royal é um bom reforço para o Flamengo? É isso que a gente vai descobrir hoje. Pontos positivos do jogador Emerson Royal. Bom, começa que como a maioria dos jogadores que deram certo no Flamengo, ele deu errado na Europa, né, paizão? Segundo ponto positivo, típico. Ele tá em promoção. Esse doidão aí jogando 6 meses no Flamengo duplica de valor. Terceiro ponto positivo, assim como o Gabigol, tem carreira no rap. Pode salvar uma depressão, um aperto de mão. Essa música não tem cabimento, não. Acho que é a única música que ele tem, mas pelo amor de Deus, ficou muito ruim, cara. E se já deu certo uma vez, por que não pode dar de novo? Opa. Pontos negativos. Ele só tem um título na carreira. Acho que é uma Supercopa da Itália que ele ganhou jogando pelo Milan. Nem sei se ele jogou essa porra. Ele não vem de uma fase tão boa. Nos últimos 12 meses ele teve uma média de nota aí de 6,95. A título de comparação, outros jogadores como Wesley tiveram 7,23 e Piquerez 7. Mas tem que pensar que ele também vem de uma lesão, né? Ele teve uma lesão, ficou um tempo parado, perdeu bastante jogos com o Milan, então não tem como comparar os últimos 12 meses se realmente ele vinha de uma lesão. Agora ele já tá totalmente tratado, eu acho que ele vem 100% aí pro Flamengo e vai dar o melhor dele. Ponto 19, então a partir daí tu já tira que ele vai ter que recuperar a boa fase pra acompanhar essa rapaziada. Terceiro ponto negativo, ele tem carreira no rap. Quem apanha não. Mas afinal de contas, ele é bagre ou não? Bom, numa escala Rodinei de qualidade, a gente consegue perceber que em 2017 ele era bagre, em 2018 ele começa a jogar um pouco, mas também não era nada demais. Em 2019 ele vira craque, fenômeno, ganha tudo. Em 2020 ele vai pro Inter, tem uma quedinha, não tava jogando tão bem. Em 2021 ele continua performando pelo Flamengo e depois vai lá pra puta. Dito isso, na minha humilde opinião, eu acredito que o Emerson Royal se encaixa aqui. Mais ou menos ali. Cara, inclusive, quando o próprio Emerson Royal disse que quando o Rodinei sai da Ponte Preta, ele que pega o lugar do Rodinei. E aí tem essa comparação, né? Falam que eles são irmãos, porque se parecem muito. E tá acontecendo a mesma coisa, né? Ele tá substituindo o Rodinei no Flamengo, né? Entre 2018 e 2019 do Rodinei, claro que com um pouco mais de experiência internacional, viveu em outros países, devia ter mais verificadas, mas ainda assim, não me entenda mal, ele tá liberando a classificação de bom. E pode melhorar muito mais, porque ele também é muito jovem. Então, na minha opinião, o Emerson Royal tem tudo pra dar certo no Flamengo, só precisa se estruturar. E como um bom brasileiro que tava na Europa e não deu certo, tem tudo pra dar certo aqui. Você concorda comigo ou discorda de mim? Comenta aí que eu quero saber o seu... Cara, eu concordo, eu acho que o Emerson Royal tem tudo pra dar certo, cara, aqui no futebol brasileiro. Realmente, ele é um jogador que não foi tão bem na Europa, mas muitos casos aqui é o que acontece, né? O Pedro não foi bem na Europa, voltou e destrói aqui no futebol brasileiro. O próprio Gabigol, que é ídolo no Flamengo, destruiu no Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, Libertadores e tudo. E eu acho que o Emerson Royal é um caso desse também. Também acho interessante o Emerson Royal. O Samuel Lino me empolga mais, confesso. Mas o Emerson Royal me parece aquela oportunidade de mercado muito interessante. O que a gente quer dizer quando usa esse termo, oportunidade de mercado? É um jogador que talvez valesse até mais do que está valendo, que talvez consiga entregar mais do que você projeta num primeiro momento, tem potencial para isso, que chega para resolver uma saída, para repor imediatamente uma perda, que é a perda do Wesley. E com características semelhantes às do Wesley, características ofensivas que se assemelham. Claro, são jogadores diferentes. Tecnicamente, acho que o Wesley evoluiu demais. E o Emerson Royal, acho que ainda tem margem para uma evolução técnica, né? Ele teve momentos difíceis na Europa, ele teve um momento em que a própria torcida do Tottenham fez musiquinha ali, ironizando. Ele teve uma lesão na panturrilha agora no Milan. Ele estava ali no...
Ele realmente passou por alguns bocados na carreira, mas assim, pro nível do futebol brasileiro, eu acho que ele tende a ir bem sim. O lateral rápido faz a função de lateral, mas ele sempre foi mal na marcação, né? Mas eu não vejo um lateral direito assim, craque ou acima da média atualmente brasileiro. Claro, aí teria que investir em um lateral gringo, que talvez não se adaptasse ao futebol brasileiro. Então é melhor um cara que já jogou aqui no futebol, que provavelmente tende a ser mais fácil se adaptar novamente. Então eu acho que é uma boa investida do Flamengo. Começo de briga por titularidade, aí ele machuca a panturrilha, fica 4 meses fora, volta, ainda tenta retomar o espaço, né? Foi uma situação difícil para ele no futebol italiano. Mas é um jogador com 26 anos, chegando por um valor que não é proibitivo, que é interessante dentro das condições que o Flamengo tem hoje para contratar. Do Emerson Royal nas redes sociais de parte do Flamengo. Eu vi muita repercussão negativa sobre o nome do Emerson Royal nas redes sociais de parte do Flamengo. Cara, eu acho que é uma grande contratação, cara. 1/3 do valor do Wesley, um jogador de 26 anos, com passagem pela seleção brasileira. Cara, tudo bem. Passagem por Premier League, beleza. por Série A italiana. Ele de fato, ele não conseguiu. No Barcelona ele saiu rápido, foi pro Betis. No Betis ele jogou muito bem. Muito bem. Ele chega no Tottenham, ele tem alguns momentos. A imagem que a gente tem no Tottenham é ele perdendo a posição com o Pedro Porro, lateral da seleção da Espanha. A melhor seleção do mundo. O lateral titular tirou a vaga do Emerson. E tem a coisa da musiquinha da torcida do Tottenham, que ele não marca, ele não defende. Beleza. Ele teve um momento ruim. No Milan não foi perfeito, mas ali brigando por titularidade. Cara, no Brasil. No Milan, na verdade, foi a lesão dele que atrapalhou muito ele, eu acho. Mas no Brasil tem tudo pra ele dar certo. O Emerson chega como um dos melhores laterais direitos do Brasil, velho. Eu acho por 1/3 do valor do Emerson, é uma boa contratação do Flamengo, se confirmar. Eu acho excelente contratação. É uma boa contratação. Eu acho a contratação boa para muito boa. É isso aí. Excelente, porque as características dele casam muito com o que o Felipe Luiz pede de um lateral. Né? Se a gente considerar que o Alexandre fica um pouco mais pela esquerda, eu acho a contratação boa para muito boa. Agora, ele vai ter que subir de padrão. Sim. As últimas temporadas dele não foram tão boas. Jogou menos. Mas eu acho que as características dele são boas, as características. É um lateral rápido, é um lateral que vai à frente com desenvoltura. Então, característica assim, parecida com a do Wesley. Parecida com a do Wesley, né? Vai lembrar, que hoje o Wesley tá jogando muito, mas um ano e meio atrás, o Wesley a torcida não queria ver. Enfim, rapaziada, tem o pessoal falando da contratação do Emerson Royal pro Flamengo, e eu acho particularmente que é uma contratação muito boa. Ele vem para ser um dos melhores laterais direitos atuando no futebol brasileiro. Claro, ele talvez pode falar que ele não deu certo na Europa, mas pra mim ele teve uma ótima atuação pelo Betis, ele não foi mal no Milan, e eu acho assim, e ele foi titular em vários jogos pro Milan, se eu não me engano ele fez a Champions League, a fase de grupos quase inteira com o Milan, então, como titular, e eu acho que ele vem pra ser titular e pra ser um dos melhores da posição aqui no Brasil. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!